Então, pessoa, tem segredo a correção? Os corretores conhecem algumas matrizes ou seguem algum padrão que nós, meros mortais, não ficamos sabendo? Existem mesmo algumas bases que eles seguem que nós jamais desconfiamos? Sim, com certeza existem. E nós temos cá algumas dessas informações, né, que ao longo da nossa dinâmica de trabalho a gente fica sabendo. Como sempre, não são dinâmicas fixas, mudam ano a ano, conforme o treinamento que esses corretores recebem, conforme a instituição que comanda a prova. Isso é inevitável. No entanto, alguns desses padrões nós podemos colocar aí como base para a vida, para entender o que um corretor pensa e como, de fato, olhar o texto através dos olhos deles, né? Porque a gente depende da boa vontade e do profissionalismo dessas pessoas, né? Um dos pontos que eu acredito que eu precise destacar a respeito de como a correção é produzida e de como os corretores pensam é que não existe um só meio de avaliar o texto e que a grade de correção não é tão exata quanto uma fórmula matemática. É inevitável que alguns corretores tenham mais apreço pela estrutura e vão avaliá-la mais a fundo. Outros corretores têm mais apreço pelo conteúdo e vão avaliá-lo mais a fundo. Outros ainda gostam de espizinhar a gramática e vão olhá-la mais a fundo. Cada corretor tem uma perspectiva. E isso não é condenável, faz parte da subjetividade de quem trabalha. E afinal de contas, todos nós carregamos a nossa subjetividade quando vamos lidar com qualquer coisa. Com o trabalho não seria diferente. Não é à toa que para a maioria das bancas para as redações existem no mínimo 2 avaliações para o mesmo texto. E a nota final é uma média das outras avaliações já realizadas. Se a discrepância entre os corretores for grande, é possível que haja ainda um terceiro corretor para trazer um novo olhar para o seu texto. Então, correção não é um ponto fixo. Inclusive, tem uma boa parte aí de alunos meus que fica brava, né? Quando a nota de um corretor não bate com outra. Mostrei essa redação para minha professora do cursinho, foi diferente do que o seu corretor avaliou. Mas é óbvio que vai ser diferente, não somos máquinas. E o processo de avaliação oscila. No entanto, a maioria procura basicamente pelas mesmas coisas e é importante você tomar cuidado com o que encontrar nelas. Bom, um dos primeiros segredos que entrou para a banca do Enem, por exemplo, para esse ano, é o mapa do texto. Esse mapa do texto é marcado por meio de conectores. Ao longo de toda a redação, conjunções. Essas conjunções marcam o processo de evolução do texto e provam para quem corrige que você tem ou não domínio da evolução das suas ideias ao longo da sua construção. Então, existem alguns conectivos estratégicos, posicionados estrategicamente, que caso não apareçam, já vão levar o seu texto para baixo, independente de qual corretor avalie, independente de qual subjetividade ele acompanhe. Quais são esses pontos estratégicos onde não pode faltar conectivos? Abertura e fechamento de parágrafos. Vital, ou seja, para abrir o parágrafo tem que haver um conectivo. No último período do parágrafo tem que haver um conectivo. Da mesma forma que é esperado conectivo sempre que você abre um exemplo, sempre que você traz uma informação nova, um repertório, por aí vai. Ou seja, essa distribuição estratégica dos conectivos ao longo do texto marcam o caminho do tesouro nesse mapa da construção textual. Caso você não use, obviamente o tesouro não chega para você, né? A nota não sobe. Então é muito importante que você aprenda a usar isso. Não recomendo que você diversifique conectivos ao longo das suas produções. Use os mesmos. Use sempre os mesmos conectivos. Aqueles que trazem sentido claro. Vamos eliminar os conectivos mais sofisticados, como outro sim, via de regra, destarte. Nós não precisamos desses mais requintados
nós precisamos dos mais básicos, dos mais simples e de posicionamento estratégico ao longo do seu texto. Todas as redações de 2021 em diante demandam a presença estratégica desses conectivos. Fundamental. Tem uma tabelinha aí para você. Escolha os seus preferidos. Selecione aqueles que você vai usar em todos os seus textos e aplique. Lembre que redação não é um processo de criatividade. Existe uma outra direção na vida de quem escreve, que a gente chama de escrita criativa, para quem gosta do texto literário, para quem tem interesse de enveredar pelo jornalismo. Aí é outra história. Para avaliação, não é criatividade, não é diversidade. Os seus textos não precisam ser novos textos toda vez que você produz. Você tem que dar canseira nos seus corretores, no sentido de trazer sempre a mesma organização, sempre as mesmas matrizes, sempre o mesmo esqueleto, de modo que você decore isso mais fácil. Isso vai te dar segurança e confiança no dia da prova, e vai garantir, obviamente, resultados melhores, para você concentrar toda a sua energia em conteúdo, ok? Então, vamos abolir essa ideia do texto bonito e criativo e entrar com texto estratégico, obedecendo a esse pensamento do corretor. Então, eu já te conto que o corretor pega seu texto e começa a circular. Aqui o conectivo, aqui o conectivo, aqui o conectivo, aqui tem o conectivo, aqui conectivo. Dá 1000 para ele. É assim que você vai se organizar. Estrategicamente, toda abertura de parágrafo, todo período que fecha parágrafo, toda abertura de informação nova, como repertórios e exemplos. Fundamental. Esse é um dos segredos. Segundo, presença de repertório. Já venho batendo nessa tecla, a tecla até embaraçou aqui, né? De presença de repertório em todos os parágrafos, repertório real. E como isso é avaliado? Da mesma forma dos conectivos, é preciso haver pelo menos um repertório por parágrafo. É um repertório na introdução, em forma de contexto, é um repertório no segundo parágrafo, é um repertório no terceiro parágrafo. O único parágrafo onde não é preciso trazer repertório é na conclusão. Ah, você já está falando aí um para o primeiro, um para o segundo, para o terceiro e conclusão. Quer dizer que 4 parágrafos são fixos? São fixos. Não posso fazer 5, 6? Não deve. De novo, nós temos uma expectativa a respeito dos corretores. Nós já sabemos o que eles estão esperando. Você quer decepcioná-los? Você quer realmente correr o risco de decepcioná-los? Não te aconselho. Então, é um padrão, sim. Inclusive, junto com o mapa dos conectivos, vou disponibilizar para você uma receita de um esqueminha de onde você pôr cada informação, para você ter noção do que os corretores realmente estão esperando a respeito do seu texto. E a expectativa que você não pode frustrar de maneira alguma. Sim, tem um modelo. E não, esses modelos não são problemáticos, desde que eles acompanhem essas expectativas. Não é um modelinho desses gurus de internet que estão tentando te vender essas porcarias a todo custo. Eu não sou um deles, espero. Mas um modelinho que você consiga aplicar atendendo a essa expectativa, certo? Então, repertório, 1 por parágrafo. Dá para fixar determinados repertórios? Dá. Você não precisa ser um grande gênio da filosofia, da sociologia ou da história para você ter bom repertório no seu texto. É possível fixar alguns repertórios para você ter aí na manga umas 6 referências, por exemplo, que você consiga aplicar em tudo quanto é texto. Daqui a pouco eu organizo essas referências para você, mas você precisa ter. Parte fundamental de estudar a redação é fixar repertórios para usar pelo menos um a cada parágrafo. Ah, posso usar mais da área que eu gosto? Eu gosto muito de história, então eu conheço muita coisa para citar. Beleza, usa mais história, desde que você não use história em todos os parágrafos do seu texto. Gosto muito de série, de filme, posso usar isso? Pode, traga. Vai reforçar suas referências. Gosto muito de filosofia, usa filosofia. A área que você quiser, desde que não falte, certo? Repertório precisa haver.
Redação que deixa um dos parágrafos sem repertório já é uma redação que ficou abaixo dos 900. Sem discussão. Ah, mas em 2018, quando eu fiz redação, eu não pus repertório em todos os parágrafos. Em 2018, minha senhora, a grade era outra. Talvez em 2018 a exigência não fosse tão pesada. 2021 é outra história, né? Afinal de contas, o tempo passa e as coisas não se mantêm iguais. Não é o seu texto que vai se manter igual. Ou você se renova ou a senhora está para trás, né? O modelo de texto aplicado há 2, 3, 20 anos atrás não é o modelo de texto que se aplica hoje. A realidade da correção muda. Hoje, repertório é exigência e repertório real, como você já está sabendo, né? Outro aspecto importante na avaliação, o bendito do tema, reiterado em todos os parágrafos. Já falei até enjoar essa demanda, reforço aqui. Corretor marca. Qual é o lugar ideal de essa repetição do tema aparecer? Aberturas. Sempre nas aberturas. O que são aberturas? A primeira frase da introdução problematiza com o tema. A primeira frase do segundo parágrafo traga o tópico frasal com o tema. A primeira frase do terceiro parágrafo mencione o tema. A primeira frase da conclusão mencione o tema. Certo? Então, a palavra-chave do tema deve aparecer sempre nas aberturas. Não deixe de fazer a primeira frase, sempre puxando isso. Vou te mostrar uma redação, quer ver? Para você ter uma noção mais concreta disso que eu estou falando. Por exemplo, eu tenho uma redação aqui da Milene, que provavelmente você tem em mãos, não é? Sobre desigualdade social. Um tema bastante vasto para muita coisa. Então, o tema era desigualdade social, velhas mazelas de um novo Brasil. Temos 3 eixos. Você sabe que todo tema tem 3 palavras-chave. Qual é a expectativa do corretor na correção? De que você envolva desigualdade social, velhas mazelas ou um novo Brasil, pelo menos uma vez na abertura dos parágrafos. Então, vamos ver se Milene cumpriu. Na abertura da introdução, a Constituição Federal de 88 adotou como um de seus principais objetivos a promoção do direito à vida, à igualdade e à segurança. Por enquanto, não me apareceu com o tema. No entanto, ainda existem pessoas que vivem na pobreza, como pouco ou nenhum acesso à dignidade humana presente na Carta Magna, fazendo surgir a necessidade de debate acerca da desigualdade social no Brasil. No segundo período, desigualdade social apareceu. Poderia ter sido mais cedo, Milene? Poderia. Deveria? Deveria. Ela não perdeu nota porque o projeto de texto ficou muito bom. No entanto, era mais seguro se essa desigualdade social mencionada aqui tivesse aparecido lá na abertura. Se ela dissesse, por exemplo, que a Constituição Federal de 88 adotou como um dos seus principais objetivos a promoção da igualdade social. O tema não é isso? Então ela teria uma atenção mais objetiva e que atenderia à expectativa do corretor. Vamos ver as aberturas dos próximos parágrafos. Dentre os desafios para solucionar a questão da desigualdade social, primeira frase, a concentração de renda é uma das mais urgentes. Na primeira frase o tema apareceu. Na abertura do outro parágrafo, outro fator relevante é o descaso do Estado com a desigualdade social. Apareceu repetido. Na abertura da conclusão, portanto, dada a gravidade que a desigualdade social no Brasil envolve, o primeiro passo emergencial é a revisão da matriz escolar. Tá vendo? O tema apareceu reforçado na abertura de todos os parágrafos. É nesses lugares que há expectativa para que o tema seja repetido. Entendido? Então, ali na abertura, problematiza o tema. Na abertura do seu primeiro parágrafo de desenvolvimento, traga a tese junto com o tema. No próximo, tese junto com o tema. Na conclusão, intervenção junto com o tema. Fez isso, você já garante atendimento à proposta. Você já praticamente fecha a competência 2 e 3. Já garante muita coisa. Além disso, entre as expectativas dos corretores, o esqueleto do texto rígido. Um bom esqueleto sustenta um bom corpo de texto. Fundamental. Também há uma expectativa em torno disso, para que o texto seja mais engessado. Tudo ao contrário do que os professores avisam sobre o texto criativo. Como eu mencionei, redação não deve ser criativa.
É um processo rígido de construção e avaliativa, não é? Então tem um padrão de distribuição. Que padrão é esse? Uma frase para cada uma das matrizes que devem ser mencionadas ao longo do texto. Posso me aproveitar ainda do texto da Milene? Acredito que sim. Veja o padrão introdução. Provavelmente de 3 a 4 períodos. Para problematizar, para contextualizar e para topicalizar. Veja, a Constituição Federal de 88, tralalá, que eu acabei de ler para você, contextualização. Inclusive, uma das contextualizações mais práticas da história. Afinal de contas, todos os temas de redação envolvem problemas sociais. Todos os problemas sociais estão conectados a alguma falha constitucional. Ou o texto não foi cumprido, ou o texto não prevê aquilo que é falha. Excelente repertório para tudo, fácil de citar, né? Na próxima frase, o tema problematizado. No entanto, ainda existem pessoas que vivem na pobreza, com pouco ou nenhum acesso à dignidade humana, presente na Carta Magna, fazendo surgir a necessidade de debate acerca da desigualdade social no Brasil. Problematizou. Próxima frase, tópicos. Nesse cenário, cabe olhar para a concentração de renda, assunto do segundo parágrafo, e o descaso do Estado, assunto do terceiro parágrafo. Rígido. Esse modelo sempre. Contexto, problema, tópicos. A estrutura dos parágrafos de desenvolvimento, rígida. Que rigidez é essa? Tópico frasal, campo teórico, exemplo, impacto. Uma frase para cada coisa. O corretor bate o olho no texto e percebe se isso foi feito ou não. Veja nessa redação da Milene o segundo parágrafo. Dentre os desafios para solucionar a questão da desigualdade social, a concentração de renda é uma das mais urgentes. Frase curta, que é o tópico frasal. É o assunto que vai ser discutido, concentração de renda, e o tema repetido, desigualdade social. Porque a gente repete o tema quando? Sempre. Nas aberturas, de preferência. Próximo período, campo teórico. No período colonial, o Brasil adotou o sistema de capitanias hereditárias, repertório histórico, em que as terras não podiam ser doadas, apenas passadas de pais para filhos, marcando o início da concentração de riquezas nas mãos de poucos. Ah, professor, eu não sei história, então você não deve fazer a prova, né? Porque tem prova de história também. Você não sabe história, você não sabe fazer a prova. Você sabe história para a prova objetiva, você sabe história para a redação. Temos um repertório. Depois, exemplificar. Dessa forma, essa herança colonial de acúmulo de renda ainda existe na modernidade, quando se nota a discrepância entre os grandes empresários vivendo uma vida de luxo e as pessoas que não possuem para conseguir comer ou vestir. Exemplo simples, cotidiano, mas é um exemplo. Depois o impacto. Assim, parcela da população vive à mercê da miséria, ameaçando o equilíbrio tão sonhado de uma sociedade equânime. Pronto. Uma frase para cada coisa, percebeu? Isso é um esqueleto rígido, obedecendo religiosamente a esses aspectos em todos os parágrafos. Ah, mas eu sinto que eu devo escrever mais. Depois que você terminar a prova, você escreve. Aqui não. Aqui é simples. Só uma frase para cada, fechou o parágrafo próximo. O outro, veja, tão rígido quanto. Primeiro período é o quê? Tópico frasal. Outro fator relevante é o descaso do Estado com a desigualdade social. Você viu que a Milene pegou o descaso do Estado que ela citou lá na introdução, que ela disse que era o tópico, e copiou aqui no terceiro. Tem que fazer isso? Obrigatório. Isso é coesão. Tudo que você diz que vai discutir, você tem que discutir. Cumpre a sua palavra, né? Você falou que vai fazer, você faz. Apareceu aqui. Junto com o quê? Desigualdade social. Por que ela está falando tanto de desigualdade social? Porque é a palavra do tema. Ela tem que repetir pelo menos uma vez por parágrafo. De preferência onde? Na abertura. Próximo período, repertório. O sociólogo Bauman denomina como instituições zumbi aquelas que, apesar de existirem, é como se estivessem mortas, pois não realizam suas funções com êxito. Repertório. Ah, professor, mas Bauman é clichê. Clichê é redação mal feita. Repertório não importa de onde venha. Veio bem explicado? Tá valendo. Citasse Novela das 8 funcionaria. Não importa a origem, importa a qualidade. Citou o campo teórico. Simplesinha. Uma frase. Depois o que vem? Exemplo. Nesse viés, o Estado se encaixa nesse conceito? Tá vendo que é repertório real? Está conectado, ela está explicando. Bauman falou que as instituições não estão funcionando.
O que tem a ver com o assunto? O Estado se encaixa nesse conceito ao deixar de fornecer as ferramentas necessárias à capacitação do indivíduo para que ele entre no mercado de trabalho como estímulo à criatividade e à intelectualidade. Explicou e exemplificou. E onde o Estado está falhando, você tem como provar? Não está formando as pessoas para o mercado de trabalho. São pessoas menos criativas ou menos intelectualizadas. É o exemplo. Próxima frase. Consequência. Com isso, muitas pessoas não conseguem emprego bem remunerado que possa lhe garantir uma boa moradia e alimentação, tendo que morar em locais precários, evidenciando ainda mais a disparidade social do Brasil. Viu a rigidez do esqueleto? Uma frase para cada coisa. Simples, vocabulário objetivo dentro da programação. Só. Não mais. Nada de explicação excessiva. Nada de mais de um exemplo por parágrafo. Limpo. O esqueleto da conclusão também rígido. Uma frase para cada coisa. Uma frase para a intervenção, uma frase para o agente, uma frase para o detalhamento, uma frase para a finalidade. São os aspectos da intervenção, não é? Veja. Portanto, dada a gravidade que a desigualdade social no Brasil, era o tema, não é? Envolve. Um primeiro passo emergencial é a revisão da matriz escolar. É a proposta dela. Isso pode ser feito por meio da inserção de cursos profissionalizantes com matérias que preparem o jovem para o mercado de trabalho, puxou o assunto do terceiro parágrafo, e estimulem o desenvolvimento de habilidades técnicas como forma de capacitá-lo para conseguir uma boa condição de vida futuramente. A intervenção não precisa necessariamente ser para os 2 parágrafos de desenvolvimento. Se atender a um dos 2 já está de bom tamanho. Você não precisa resolver as 2 teses. Resolvendo uma já funciona. Então ela optou por colocar o que fazer numa frase, próxima frase, como fazer. A inserção desses cursos profissionalizantes. Precisa haver pelo menos 3 características, que eu acho que ela colocou aqui, não colocou? Curso profissionalizante, preparar o jovem para o mercado de trabalho, estimular o desenvolvimento de habilidades técnicas, como forma de capacitá-lo. Excelente. Está faltando o quê? O agente. É a próxima frase. Seu agente deve ser o Ministério da Educação. Quem vai fazer? E a função da instituição. Haja vista sua responsabilidade em melhorar o sistema educacional do país. Fechou. Faltou o quê? Finalidade. Deixa-me ver onde ela vai pôr. Além disso, devem ser criados... ela fez uma mini intervenção para afetar o outro tópico. Não era necessário, mas ela quis. Devem ser criados programas assistenciais do governo para ajudar no sustento do indivíduo. Beleza. Enfim, os problemas envolvendo, olha a finalidade, a concentração de renda, tópico 1, e o descaso do Estado, tópico 2, podem ser minimizados no Brasil. A finalidade é a retomada das teses. Tá vendo o rigor do planejamento desse texto? É 1000. O corretor não precisa nem avaliar se ela sabe vírgula. O corretor nem avalia se ela escreveu, sei lá, desafio com S ou com Z. Não importa. O texto é bem planejado. O texto tem conteúdo. Ela tem repertório que tem a ver com o tema. Fechou o texto. 1000 pontos. É assim que faz. Entendido? Então, esqueleto bem organizado, mencionando o tema, com repertório sólido em cada um dos parágrafos do texto. E a distribuição adequada de conectivos é o que o corretor está esperando ver no seu texto. Atente-se a isso. Aí a gramática. Eu nunca consigo fechar a competência 1. Primeiro, se você não está fechando a competência 1, provavelmente você também não fecha as outras. O corretor só pega no pé da gramática quando as outras competências são falhas. É subjetivo? Sim. Só avaliam o seu domínio gramatical quando o domínio do conteúdo não está bom. Por isso eu estou pegando no seu pé. Cite o tema. Traga repertório, sustente o parágrafo. Se isso estiver bem feito, suas vírgulas serão perdoadas. As suas crases serão negligenciadas. Você não vai ter problema com a primeira competência. No entanto, se o planejamento do texto não for bom, se houver lacunas na argumentação, opinião sem sustentação, ausência de repertório, aí você pode ter certeza que o corretor vai descascar seu texto com gramática. Porque aí você não cumpriu nenhum dos outros critérios. A única coisa a se avaliar é a gramática. Que pontos gramaticais você deve dar atenção? Só 3. Você precisa de 3 bases bem formadas ao longo da vida. Pontuação, mais precisamente vírgula, crase, cobram, olham muito, e concordância.
São os 3 pontos. Os corretores não têm muito domínio das outras áreas, te garanto isso, e também não avaliam muito. Uso de pronomes, colocação pronominal, isso aí passa. Ah, mas eu não aprendo de jeito nenhum oração subordinada coordenada. Não precisa. Você precisa saber esses 3. Então, você está aí com poucos dias até a prova. Vai fazer o quê? Estude vírgula. Vale a pena. Aprenda a regra essencial de crase, a mais básica. Resolve. Para você fechar a competência 1. Isso vale para o Enem, isso vale para todos os vestibulares desse país, isso vale para concurso público. As 3 demandas. As outras são negligenciadas. Combinado? Esses são os maiores segredos dos corretores.